Salve, salve galera. Passando aqui para comentar com vocês um fato que aconteceu essa semana, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro ele participou de uma cerimônia de filiação lá na Câmara Municipal de São Paulo do vereador Fernando Holliday, onde o vereador se filia ao PL, né? Atual partido de Bolsonaro. E no, e no seu discurso, né, lá no evento, ele proferiu alguns xingamentos contra o presidente Lula, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele chama Lula de analfabeto e de jumento. E assim, a gente fica triste com esse tipo de atitude, porque depois de tudo que aconteceu, né, de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos, onde a gente se via muita pregação da violência, depois de tudo que aconteceu em dezembro de 2022, né, onde teve os protestos ali no dia 12, dia da diplomação do presidente Lula, onde tocaram fogo em vários carros, tentaram derrubar ônibus de ponte em Brasília, tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Depois de, em 24 de dezembro, tentarem explodir um caminhão-tanque no aeroporto de São Paulo, no dia de Natal, onde, se possível, tivesse acontecido esse atentado, milhares de pessoas teriam morrido. Onde, depois de terem acontecido os atos criminosos do 8 de janeiro, naquela tentativa de golpe, naquele ato perverso de vandalismo, a destruição do Palácio do Planalto, da, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, do Supremo Federal. Depois, apesar de tudo isso, né, de toda essa violência, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ainda continua com essa cultura do xingamento, dessa cultura da violência, onde ele não sabe tratar as pessoas como iguais, né, como pessoas comuns, e assim, e não separa o que é adversário político e inimigo. E a gente torce e espera para que os conselheiros dele possam, né, orientá-lo melhor nesse sentido, que essa fase de incentivar a violência, essa fase de utilizar palavras de baixo calão quando se refere a seus adversários, isso já passou. Isso faz parte do passado, do triste e horrível passado do Brasil. Então a gente traz esse fato, né, aqui onde depois de muito tempo as sombras, escondido, ninguém sabe se com medo do que está por vir, tendo em vista que o ex-presidente responde a vários processos, né, tendo em vista o que está por vir, a possibilidade de ser preso, né, a inegibilidade já chegou, né, então por hora o ex-presidente ele não pode se candidatar a nada, somente a síndico de prédio ou representante de classe, se assim voltar a estudar para ter um pouco mais de conhecimento e saber o que realmente é ser um analfabeto, coisa que o presidente Lula não é. É de conhecimento de muitos e poucos sabem a verdadeira importância do que é receber um título de doutor honoris causa. O presidente Lula hoje ele recebeu mais de 40 títulos de doutor honoris causa Brasil afora e mundo afora. Uma honraria
que poucas pessoas recebem, né? Então, o título de honoris causa para Lula, ele tem mais valor do que qualquer diploma de faculdade, de universidade, de Harvard, não importa de onde seja. Por quê? Porque o título de honoris causa do presidente Lula é um título que trouxe, né, que Lula recebeu em cima do aprendizado que ele teve na sua longa trajetória de vida. Então, esse título honoris causa, ele premia Lula pela sabedoria, sensibilidade que Lula adquiriu nos muitos anos de luta política, de trabalho social em busca de igualdade para todos. Então, chamar o presidente Lula de analfabeto é uma contradição. E assim podemos dizer que muito provável analfabeto é quem desconhece o conhecimento do presidente Lula, por desconhecer o que significa receber um título de doutor honoris causa, e ainda mais para quem tem mais de 40. Então, é com muito orgulho que a gente fala do metalúrgico que se tornou pela primeira vez o primeiro presidente metalúrgico do Brasil, né? Presidente que já vai exercendo o seu terceiro mandato, presidente que revolucionou o Brasil, presidente que construiu muito avanço social, e a gente tem que se orgulhar do presidente Lula. O grande problema de tudo é que as elites não aceitam quando as minorias, os desfavorecidos, eles ganham poder. Poder que eu falo é dignidade, quando eles recebem ajuda e começam a ascender socialmente. Então, quando as elites perdem o controle sobre a massa da população, eles fazem de tudo para reverter as conquistas do povo diante das questões sociais. Então, esse é o grande problema. Esse é o maior inimigo de Lula. São as elites atrasadas que só pensam em lucro e em escravizar a população. Então, eu gostaria de dizer para vocês que o metalúrgico presidente, ou o presidente metalúrgico, é uma pessoa de grande sabedoria. Você não é obrigado a gostar dele. Você não é obrigado a concordar com o que ele faz, mas tem que respeitar a história de um metalúrgico que passou fome na infância, chegou onde chegou e vem transformando a vida da população. Você não é obrigado a gostar, mas respeite os diferentes. Respeite os diferentes. Hoje a gente precisa, né, entender que a diversidade faz parte da nossa vida. Na escola, na política, no futebol, em todos os segmentos. Temos que ter pluralidade em tudo. Respeitar as diferenças, né? E o presidente Lula é um grande exemplo disso, de respeito aos diferentes. E é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente traz esse ponto de vista sobre essa questão do extremismo político, que não faz bem para ninguém.
respeito a sua opinião, mas nem por isso precisamos ser inimigos. Ser direita e ser esquerda sempre existiu aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas não significa que devemos ser inimigos. Não significa que devemos pregar a violência uns contra os outros. Defenda a sua bandeira democraticamente. Que eu defenderei a minha bandeira democraticamente. Entendendo e respeitando que do outro lado tem uma opinião diferente e divergente, que tem que ser respeitada, deve ser respeitada. Então, gostaria que vocês refletissem sobre essa questão da diferença que existe entre as pessoas na política, na religião, no futebol, em vários segmentos, na diferença de gêneros, e a gente precisa aprender a conviver com elas. É isso aí, me estendi mais um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, desse comentário, dessa opinião, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para que a gente continue motivado e trazendo mais opiniões e conteúdos para vocês. Até a próxima. Obrigado pela audiência.